Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta primeira aula da disciplina de Álgebra Linear e Vetorial. Eu sou a professora Alessandra, eu tenho formação na área de Matemática, com especialização em Educação Matemática e mestrado em Matemática Aplicada e Computacional. Para o envio das dúvidas, das contribuições na aula de hoje, será necessário encaminhar por meio do Skype. Então, segue no quadro qual é o endereço para a participação durante a aula, tanto nas atividades propostas, quanto nas dúvidas, caso surjam. Então, nós vamos dar início ao estudo da álgebra linear, pensando nas matrizes. Quando nós avaliamos a álgebra linear como um todo, esse é um ramo da matemática que é voltado principalmente ao estudo dos sistemas de equações lineares. Só que para esse estudo são necessários diversos conhecimentos, como é o conceito de matriz, toda a álgebra matricial, o estudo dos sistemas lineares propriamente ditos, o estudo de vetores, espaços vetoriais, transformações lineares. Então, nós precisamos de vários conceitos para nos aprofundar no estudo, dentre outros temas, dos sistemas lineares. Então, nós vamos dar início à álgebra linear pensando nas matrizes, que é um tópico estudado desde a educação básica, principalmente no primeiro e segundo ano do ensino médio. Então, nós vamos resgatar a definição, as representações, algumas categorias importantes e também as operações. Então, confira no quadro os temas de estudo. Então, em relação às matrizes, nós vamos avaliar a sua definição. Quais são as principais classificações que nós temos? Matrizes linha, coluna, matriz nula, matriz quadrada, matriz identidade. Então, resgatar alguns tipos específicos. E a partir desses elementos, definir as operações entre matrizes, observando quando que eu consigo somar e subtrair matrizes, então como que eu defino a adição e a subtração, como que se dá a multiplicação por escalar, se existe interferência ou não no tamanho das matrizes envolvidas, como que se dá a multiplicação de matrizes, que condição precisa ser satisfeita para que eu possa multiplicar matrizes entre si. Então, os nossos questionamentos serão o que são matrizes, quais são as aplicações das matrizes e se é possível definir essas operações. E como que eu defino cada uma dessas operações? Então, os nossos estudos serão direcionados principalmente a esses questionamentos. Analisando a história da matemática, nós temos que Arthur Cayley foi o responsável por organizar a teoria de matrizes, por estruturar toda essa álgebra matricial em um conjunto de conceitos que poderia ser aplicado depois nas mais diversas situações. Então, apesar de Cayley ser advogado de formação, ele tinha esse desejo de estudar matemática e durante sua vida ele publicou mais de 300 artigos direcionados à matemática, principalmente no estudo das matrizes. E depois outros matemáticos começaram a utilizar essas teorias, essa estruturação, e inclusive começaram a utilizar o termo matriz. As matrizes estão presentes quando nós queremos descrever determinados dados, determinados fenômenos, e nós utilizamos também na resolução de problemas, principalmente em associação com os sistemas lineares. Muitas vezes nós conseguimos descrever um fenômeno a partir de equações. E ao invés de resolver essas equações, por exemplo, por uma substituição, por uma adição, já que os fenômenos reais envolvem muitas variáveis, nós adotamos uma representação matricial e empregamos métodos, como os métodos numéricos, que buscam estimativas ou buscam aproximações para as soluções desses sistemas. Então, nós podemos adotar a representação matricial para resolver o problema, para estruturar os métodos, para informar, por exemplo, ao computador quais os procedimentos ele precisa realizar para obter a solução para o sistema, ou a solução para o fenômeno em estudo. Então, as matrizes são empregadas nessas mais diversas situações. Pensando, então, nesse tema, nós vamos retomar como que se dá a definição de uma matriz, como que eu posso construir uma matriz a partir de um conjunto de dados. Então, nós vamos ao quadro analisar uma situação. Então, aqui nós temos uma tabela que informa o número de horas que um aluno dedicou ao estudo de 3 disciplinas durante uma certa semana.
Então, nós observamos que nessa tabela existe a indicação das 3 disciplinas, matemática, história e língua portuguesa, e a indicação dos dias da semana, de segunda a sexta-feira. Quando nós trabalhamos com a interseção entre linhas e colunas dessa tabela, nós podemos extrair informações. Por exemplo, se eu considero a linha referente à matemática e a coluna referente à quarta-feira, a interseção entre elas é o número 2. Quer dizer que esse aluno dedicou 2 horas na quarta-feira para o estudo de conceitos da matemática. Se eu avalio agora a linha referente à língua portuguesa e a sua interseção com a coluna referente à sexta-feira, eu encontro o valor 0, que seria a indicação de que o aluno não se dedicou ao estudo da língua portuguesa na sexta-feira. Então, com essas interseções de linhas e colunas, eu consigo extrair as informações presentes nessa tabela. Mas se eu já conheço que cada uma das linhas diz respeito a uma disciplina e cada uma das colunas diz respeito a um dia da semana, ao invés de focar em todas essas informações, eu posso dar um enfoque maior aos números, aos dados. E eu construo um agrupamento retangular contendo esses dados. Então, quando nós suprimimos os títulos, nós retiramos aquelas informações de disciplinas e dias da semana, nós conseguimos construir essa coleção retangular, que é denominada matriz. Então, nós indicamos todos aqueles dados na estrutura como eles foram apresentados na tabela, entre parênteses, e cada uma das linhas e cada uma das colunas terá um significado. Bom, as linhas, nós já vimos que diz respeito às disciplinas, e elas são avaliadas na horizontal. Então, nesse caso, nós temos 3 linhas, que diz respeito às 3 disciplinas avaliadas. E nós temos 5 colunas, que são correspondentes aos 5 dias da semana observados, e elas são avaliadas no sentido vertical. As linhas nós vamos contar da primeira até a última, então de cima para baixo, e as colunas da esquerda para a direita. Então, nós organizamos esse conjunto de dados a partir dessas linhas e dessas colunas. E a utilidade da matriz se dá principalmente quando nós trabalhamos com um conjunto muito grande de dados. Nós temos muitas variáveis e muitas observações a serem estudadas. Então, nós conseguimos uma representação simplificada para esses dados. E depois, com a matriz, nós podemos, por exemplo, ajustar curvas a conjunto de dados, nós podemos trabalhar com outros tipos de estudos. Então, nós podemos empregar a matriz na representação dos dados e, consequentemente, na resolução dos problemas. Então, basicamente, as matrizes são agrupamentos retangulares, no nosso caso, de números reais. Eu consigo construir matrizes complexas, onde as suas entradas são todas complexas. Eu consigo construir matrizes de funções, matrizes de matrizes, mas o nosso estudo será direcionado ao conjunto de números reais. Então, as matrizes serão compostas por números reais, mas é preciso entender que existem também esses outros casos associados a outros tipos de estudos, a outros campos da matemática. Então, vamos ao quadro agora sistematizar esse conceito. A matriz, portanto, é um agrupamento retangular de números, os quais são chamados de entradas da matriz. Então, cada número que compõe uma matriz, ele é chamado de entrada dessa matriz. Nós observamos nos exemplos que essa primeira matriz E, ela é composta por 6 entradas. Existem 6 posições ocupadas por números reais. Então, é um exemplo de matriz real. Nós temos a matriz B, que é composta por 3 entradas. Temos a matriz C, que é composta por 9 entradas. A matriz E tem as suas 6 entradas distribuídas em 3 linhas e 2 colunas. A matriz B tem as suas 3 entradas distribuídas em uma linha e em 3 colunas. E a matriz C possui 3 linhas e 3 colunas, segundo a qual existe a descrição de todas as suas 9 entradas.
nós estamos observando nesses exemplos o uso dos parênteses na identificação das matrizes. Mas alguns materiais adotam um outro tipo de representação, que é a limitação das matrizes por colchetes. Então, nós podemos adotar qualquer uma dessas notações, tanto a limitação por parênteses, quanto a limitação por colchetes. Em algumas situações, nós vamos trabalhar com os parênteses, em outras com os colchetes, exatamente para observarmos essas possibilidades de representação. Em geral, nós podemos selecionar uma delas e adotá-la durante todos os nossos estudos. Um elemento importante que nós observamos no estudo de cada um desses exemplos são as quantidades de entradas. E nós verificamos que cada uma delas possui uma quantidade diferente de entradas. Isso se dá pelo fato das matrizes terem tamanhos diferentes. O tamanho de uma matriz é dado em função do número de linhas, que é avaliado então na horizontal, e o número de colunas, que são as fileiras verticais. Então, se eu quero indicar o tamanho de uma matriz, eu vou identificar quantas linhas e quantas colunas ela possui. Esse exemplo, nós temos a matriz E e nós identificamos a presença de 2 linhas e 3 colunas. Por isso que o tamanho dela é 2 por 3. Sempre nós vamos identificar no tamanho o número de linhas pelo número de colunas. Então, é sempre essa ordem que nós tomamos. Se nós multiplicarmos 2 por 3, nós vamos obter 6. Então, o tamanho nos indica a quantidade de linhas, a quantidade de colunas, e quando nós multiplicamos esses dois valores entre si, nós identificamos a quantidade de entradas, ou seja, a quantidade de posições que devem ser preenchidas nessa matriz. Essa quantidade de posições, então, são as 6 posições possíveis, distribuídas em 2 linhas e 3 colunas. Então, nós podemos avaliar os tamanhos de quaisquer matrizes, desde que seja possível identificar as suas quantidades de linhas e de colunas. E quando nós queremos denotar uma determinada matriz, construir uma matriz, nós temos 2 elementos a serem avaliados: a própria matriz e as suas entradas. Quando nós nos referimos às matrizes, em geral nós adotamos letras maiúsculas, como foi o caso da letra E, que eu utilizei para indicar a matriz 2 por 3. Nós podemos adotar as letras minúsculas quando nos referimos às entradas, às quantidades numéricas. Aqui nós temos um exemplo da matriz C. Então, por se tratar do nome da matriz, a nomenclatura da matriz, eu vou usar letra maiúscula. E eu quero que essa matriz tenha tamanho 2 por 3 também, que ela tenha 6 entradas. Como eu ainda não sei quais são essas 6 entradas, ou eu quero apenas identificar as posições, eu vou utilizar letras minúsculas em cada uma das possíveis posições que podem ser ocupadas por essa matriz 2 por 3. Então, nós temos 3 números compondo a primeira fileira, A, B e C, e 3 números compondo a segunda, D, E e F. Então, essas são as possíveis notações que nós temos e as possíveis representações e identificações de tamanho para essas matrizes. Então, o conhecimento dos tamanhos das matrizes será essencial quando nós estivermos estudando, por exemplo, os sistemas lineares ou as transformações lineares. Então, sempre que eu tenho uma matriz, eu posso identificar qual é o seu tamanho. Então, para isso, eu preciso observar qual é a quantidade de linhas que essa matriz possui e qual é a sua quantidade de colunas. Com essa identificação, eu já consigo identificar quantas entradas, quantas posições essa matriz possui, quantos elementos eu preciso incluir para a construção dela. Eu posso ter entradas iguais, mas as suas posições serão diferentes. E como que eu localizo um elemento? Da mesma forma como nós localizamos na tabela inicial. Nós trabalhamos com as interseções entre linhas e colunas. Agora, pensando nesse estudo dos tamanhos das matrizes, nós temos agora uma atividade. A atividade
tem por objetivo avaliar tamanhos para matrizes. Nós temos aqui 5 matrizes, cada uma delas com a sua característica própria. Então, eu gostaria que você analisasse agora cada uma delas e procurasse identificar o seu tamanho, quantidade de linhas e quantidade de colunas. Logo na sequência, nós continuaremos avaliando este tema. Vamos analisar, então, cada uma das matrizes apresentadas e identificar os seus tamanhos. Então, retornemos ao quadro. Nós temos as 5 matrizes, de A até E, e precisamos avaliar cada uma delas. A matriz A, pensando na horizontal, então, nós temos 3 linhas. E, avaliando agora o aspecto vertical, existe a presença de 2 colunas. Então, o seu tamanho é 3 por 2. Porque eu tenho 3 linhas e 2 colunas. É sempre essa sequência que nós adotamos. Na matriz B, nós observamos a presença de 3 linhas e de 3 colunas. Por isso, o seu tamanho é 3 por 3. Na matriz C, temos 3 linhas e uma única coluna. Por isso, o seu tamanho é 3 por 1. Essa notação que nós temos, 3, um sinal, uma representação igual à da multiplicação. 2, o x, no sentido que nós estamos adotando, não é o sinal de multiplicação. Apesar da mesma notação, ele vai indicar o tamanho da matriz. Então, é a quantidade de colunas, a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Por isso que nós precisamos, mesmo que seja o número 1, a quantidade de colunas, precisamos identificar esse valor. A matriz D tem tamanho 2 por 2, porque existem 2 linhas e 2 colunas. E, por fim, a matriz E possui 2 linhas e 3 colunas. Então, esses são os tamanhos das matrizes apresentadas. Então, tendo uma matriz, esse agrupamento retangular de números reais, nós podemos avaliar os seus tamanhos, as suas quantidades de entradas. Em alguns casos, nós conhecemos a matriz, conhecemos cada uma de suas entradas. Mas existem situações em que nós queremos descobrir quem é a matriz, ou nós queremos definir um conceito para um conjunto de matrizes, por isso nós podemos adotar representações genéricas. O que essa representação genérica possibilita? A identificação principalmente das quantidades de entradas, evidenciando o tamanho da matriz e a localização de cada elemento. Depois, se for necessário, nós podemos partir dessa representação genérica para construir a matriz específica, identificando os elementos que ocupam cada uma das entradas. Então, vamos conhecer no quadro como que se dá a representação genérica da matriz. Para essa representação, nós avaliamos posição a posição. Então, a entrada que ocorre na iésima linha e na jésima coluna de uma matriz A é denotada por A e J, se eu estiver me referindo a essa matriz A.
O que é essa iésima linha e jésima coluna? Seria uma linha I qualquer e uma coluna J qualquer. Essa representação, A e J, nos indica que sempre as posições dos elementos são indicadas na sequência. Primeiro a linha e depois a coluna. Então, o A e J é aquele elemento que ocorre na linha I e na coluna J. Então, é sempre essa sequência que nós avaliamos. Vamos supor que nós precisamos construir uma matriz arbitrária M por N. Então, ela possui M linhas e N colunas. Eu quero construir uma matriz A, então eu vou denotar a matriz A pela letra A maiúscula e eu vou dizer que os seus elementos, as suas entradas, são da forma A e J. Então, eu uso o próprio A, agora minúsculo, para identificar cada entrada. E eu vou identificar cada entrada a partir da sua localização na matriz. Então, quando eu tomo o elemento A1, 1, eu estou dizendo que é o elemento que ocorre na primeira linha e na primeira coluna. Se eu identifico o elemento A1, 2, eu tenho o elemento que ocupa a primeira linha e a segunda coluna. Então, esses índices que aparecem, eles vão nos identificar quais são as posições ocupadas por cada elemento. No caso, nós temos uma matriz M por N. A quantidade de linhas da matriz é M. Então, eu tenho M linhas a serem construídas, a serem preenchidas. Vamos fixar a primeira coluna. Então, vamos assumir o N igual a 1. Então, é a coluna 1. O segundo índice de cada uma das entradas será 1. E eu vou variar o primeiro. Então, eu mantenho fixo aquele índice J igual a 1, porque se trata da primeira coluna, e vario o primeiro índice, que é o I, de 1 até M, da linha 1 até a linha M. Vou para a segunda coluna. Agora, o J permanece constante igual a 2. E eu vario os índices I de 1 até M. E vou procedendo dessa forma até a última coluna. A última coluna é aquela de numeração N. Então, o seu segundo índice permanece constante igual a N. E o primeiro varia de 1 até M. Com essa construção, nós podemos observar que o último elemento que ocupa a matriz é exatamente o elemento AMN, que é aquele que está na última linha, que é a linha M, e na última coluna, que é a linha N. Então, a posição ocupada por esse último elemento precisa estar diretamente associada ao tamanho da matriz, a quantidade de linhas e de colunas. Então, com isso, nós já podemos ter uma ideia se a construção que nós realizamos está adequada, está correta e coerente com o tamanho da matriz. Essa é a forma, então, de se representar essa matriz A, composta pelos elementos A e J. Se nós construirmos uma matriz D, por exemplo, eu posso construir com os elementos D e J. Então, existe essa convenção, essa possibilidade, na verdade, de utilizar a nomenclatura da matriz e as suas entradas seguindo uma mesma letra. Isso nos auxilia depois na definição de propriedades, no estudo das operações, entre outros. Já existe uma relação direta entre quem é a matriz e quais são as suas entradas. Então, nesse caso, nós construímos a matriz A, identificamos todas as suas posições. Essas reticências que aparecem ao longo de toda a matriz nos identificam, então, que entre essas linhas, entre as colunas, existem outros elementos. Então, se nós conhecemos o valor de M e o valor de N, por exemplo, um 3 por 2, eu vou identificar cada um deles. Vamos supor que eu tenha a matriz D, e eu quero construir essa matriz D de tamanho 2 por 2. Então, se ela é 2 por 2, ela tem duas linhas e duas colunas. Então, eu vou ter o elemento D na primeira linha, primeira coluna, o elemento D na primeira linha, segunda coluna, o elemento D na segunda linha, primeira coluna,
e o que está na segunda linha e segunda coluna. Então, aqui eu preenchi toda a matriz D, porque eu sei quem é o valor M e quem é o valor N. Então, quando eles são genéricos, nós adotamos as reticências, porque nós podemos adotar essa representação para qualquer valor M e qualquer valor N. Por isso que é uma matriz arbitrária. Agora, se eu não tenho como objetivo identificar, evidenciar todas as entradas, eu apenas quero me referir à matriz A e dizer que os seus elementos são E e J. Então, nós usamos a notação mais compacta, A e J, M por N. Então, me diz que essa matriz A tem entradas A e J e o seu tamanho é M por N. E se o meu interesse ainda não está sobre o tamanho da matriz, eu posso omitir essa informação e permanecer com A e J entre parênteses, ou em alguns casos entre colchetes, dependendo do tipo de notação adotada pelo material. Então, essas são as representações genéricas que nós podemos ter para as matrizes. Então, ao invés de indicar cada uma das suas entradas com números reais específicos, eu construo uma representação geral. E no que essa representação geral vai me auxiliar? Por exemplo, quando eu quero identificar a matriz a partir de alguma propriedade, a partir de alguma regra, que é o exemplo que nós vamos verificar agora. Então, o nosso objetivo é construir uma matriz B com as suas entradas B e J, e ela tem tamanho 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, em que os seus elementos B e J são dados por essa expressão. Assume o valor 1 se I é menor do que J, assume o valor I mais J se esses dois índices são iguais, e I menos J se o índice I é maior do que J. Lembrando que o I sempre é o primeiro índice e o J vai ser o segundo índice. Então, nós precisamos construir essa matriz B. A matriz B tem tamanho 3 por 2. Então, ela possui as 3 linhas e as suas 2 colunas. Nós vamos ter um total de 6 entradas, conforme os índices apresentados nesse caso genérico. Nós vamos avaliar agora na câmera de documentos como identificar cada um desses números. Então, nós temos 6 entradas a serem construídas. Nessas 6 entradas estão diretamente associadas ao índice de cada um desses elementos, ou seja, a posição ocupada por cada um deles. Então, nosso objetivo vai ser identificar cada um deles. Primeiro, vamos pensar na primeira linha. Tem o elemento 1, 1 e o elemento 1, 2. O 1, 1 possui o valor I igual a 1 e J igual a 1, ou seja, I é igual a J. Por isso, nós vamos a essa segunda expressão. Quando I é igual a J, o B e J assume o valor I mais J. Bom, I nesse caso é 1, J é igual a 1, então o elemento na primeira linha e primeira coluna vai ser dado por 1 mais 1, que é igual a 2. Então, eu relacionei agora o índice, as linhas e colunas ocupadas pelos elementos, com a expressão que foi apresentada. Vamos agora ao segundo elemento da primeira linha. Então, nós temos o 1, 2. Linha 1, coluna 2. 1 é menor do que 2. Então, I é menor do que J. Eu vou enquadrar nesse primeiro caso. Se I é menor do que J, B e J é 1. Então, nesse caso, essa entrada assume o valor 1. Vamos à segunda linha. O elemento na segunda linha e primeira coluna. 2 é maior do que 1. Por isso, temos a terceira condição. Se 2 é maior do que 1, a expressão que vai ocupar essa posição é I menos J. Nesse caso, 2 menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. Então, a entrada na coluna 2, na coluna 1, linha 2, assume o valor 1. B2, 2. I é igual a J. Então, vamos ao segundo caso. A entrada vai ser dada por 2 mais 2, ou seja, o I mais J, que resulta em 4. Então, na segunda linha e segunda coluna, a entrada que vai ocupar a posição é o número 4. Em 3, 1 e 3, 2, nós temos que o primeiro índice é maior do que o segundo. 3 é maior do que 1, 3 é maior do que 2. Então, nos dois casos, nós vamos a essa terceira condição.
I é maior do que J. Então, a entrada é I menos J. No primeiro caso, é 3 menos 1, que resulta em 2. E no segundo caso, 3 menos 2, que resulta em 1. Então, com isso, nós associamos os índices, cada uma das posições, com a lei que gera cada uma das entradas. Substituindo na matriz B agora cada um desses valores, nós vamos ter que a matriz B resultante possui na sua primeira linha, no 1, 1 e 1, 2, as entradas 2 e 1. Na segunda linha, 1 e 4. E na terceira linha, 2 e 1. Então, depois de calcular, nós substituímos naquela matriz genérica inicial. E assim nós identificamos cada um dos seus elementos. Então, pela representação genérica, nós conseguimos avaliar qual é a matriz, sabendo dessa lei que gera suas entradas. E geralmente essas leis são dadas em função da posição, como nesse exemplo que nós vimos. Eu identificava qual era a entrada, relacionando com os números I e J. Qual é a linha a qual o elemento pertence e qual é a coluna a que ele pertence. Então, dessa forma, nós partimos da representação genérica e construímos a matriz. E nós ainda podemos utilizar a representação genérica na definição de operações, na definição de propriedades, entre outros. Então, nós vamos conferir ao longo dos nossos estudos algumas referências a matrizes A e J, matrizes B e J. Quer dizer que nós estamos indicando uma matriz qualquer que satisfaça àquela condição. Então, essa é uma forma que os livros também nos apresentam muitas das propriedades e definições envolvendo matrizes. Então, nós já observamos o que é uma matriz, as suas entradas, os seus tamanhos e a sua representação genérica. Agora, nós vamos comparar matrizes entre si. Essas comparações podem ser realizadas de diferentes formas. Nós vamos avaliar a igualdade, as principais categorias e as operações. Então, nós vamos iniciar entendendo o que é a igualdade de matrizes. Como que eu posso afirmar que duas matrizes são iguais entre si? Então, vamos ao quadro. As matrizes serão iguais entre si quando elas possuírem mesmo tamanho e, além disso, as entradas correspondentes forem iguais. Então, as duas matrizes precisam necessariamente ser matrizes de mesmo tamanho e, essa condição sendo satisfeita, elas precisam ter entradas correspondentes iguais. De forma genérica, se a matriz A e J, e a matriz B, de entradas B e J, são matrizes de mesmo tamanho, A será igual a B, se e somente se A e J for igual a B e J para todo I e todo J. Quer dizer que quando nós tomamos elementos nas mesmas posições, esses elementos precisam ser iguais. Então, primeira condição é que as matrizes sejam de mesmo tamanho. E a outra condição é que aqueles elementos que ocupam as mesmas entradas nas matrizes precisam ser iguais. Aqui nós temos um exemplo com 3 matrizes, A, B e C, onde A e B são 2 por 2 e a matriz C é 2 por 1. Observe que a matriz A e a matriz B, ambas são de mesmo tamanho, 2 linhas e 2 colunas cada uma. O elemento na primeira linha e primeira coluna de A é 2, assim como o elemento na primeira linha e primeira coluna de B. O elemento na primeira linha e segunda coluna de A é igual ao elemento que ocupa a mesma posição em B. E isso acontece também para o número 1, que ocupa a segunda linha e primeira coluna. Qual é o único valor que nós precisamos analisar? Este último valor, que está na segunda linha e segunda coluna. Quando que as matrizes A e B serão iguais? Quando x for 4. Então, esse é o único caso em que nós garantimos que as matrizes são iguais entre si. Então, todos os elementos precisam ser iguais. Então, o único que faltava identificar era esse último elemento, era o x. Se o x for 4,
eu garanto que essas matrizes serão iguais. Se ele for diferente de 4, devido a esse elemento específico, as matrizes serão diferentes. Agora, a matriz A não pode ser comparada a C e a B também não pode ser comparada a C. Por quê? A e C e B e C não são matrizes de mesmo tamanho. Então, não é possível classificá-las como matrizes iguais e nem mesmo compará-las, porque essas matrizes não são de mesmo tamanho. Então, eu só consigo comparar matrizes pela igualdade se as duas matrizes envolvidas forem de mesmo tamanho. Então, essa é uma possibilidade de comparar as matrizes. Nós podemos ainda avaliar aquelas matrizes que apresentam as mesmas propriedades e enquadrá-las em mesmas categorias. Então, agora nós vamos conhecer algumas das categorias de matrizes e, a partir de uma delas, nós vamos explorar subcategorias, que são as matrizes quadradas. Então, a primeira categoria que nós temos é a da matriz nula. A matriz nula é aquela onde todas as suas entradas são zeros. Então, todas as suas entradas são iguais a zero. E nós denotamos essa matriz como a matriz representada por zero. Nesse caso, ela é uma matriz 2 por 4. Mas eu posso construir matrizes nulas de outros tamanhos. Por exemplo, a matriz nula 2 por 2, que terá 4 entradas nulas. Eu posso ainda identificar um índice 2 por 2, nesse zero que indica a matriz, só como uma forma de especificar qual é o tamanho da matriz nula. Então, dependendo da situação, a matriz nula pode assumir diferentes tamanhos. Temos o caso da matriz linha, também chamada de vetor linha, que é aquela que contém uma única linha. Nós já nos deparamos com um caso desses. Então, essa matriz A, por exemplo, ela possui uma linha e possui 3 colunas. Então, essa é uma matriz linha ou um vetor linha. E nós temos a matriz coluna, também chamada de vetor coluna, que é aquela que contém uma única coluna. No nosso exemplo, a matriz B possui 2 linhas e uma coluna. Então, ela é uma matriz coluna. Essas matrizes linhas e colunas são muito utilizadas no estudo dos vetores, dos espaços vetoriais. Então, nós vamos ainda empregar esse tipo de conceito no estudo de problemas futuramente, principalmente no estudo dos vetores. E nós temos ainda uma outra categoria, que é a de matrizes quadradas. Uma matriz quadrada de ordem n é aquela matriz que possui n linhas e n colunas. Então, sempre que nós nos depararmos com essa nomenclatura ordem n, nós já vamos identificar que a matriz ela é quadrada, ela possui n linhas e n colunas, ou seja, a sua quantidade de linhas é igual à sua quantidade de colunas. Aqui nós temos um exemplo da matriz A. A matriz A com seus elementos A e J, que possui tamanho n por n. É uma representação genérica de uma matriz de ordem n. A partir da matriz quadrada, nós conseguimos identificar 2 conceitos. O primeiro é o da diagonal principal. A diagonal principal de uma matriz é aquela composta por todas as entradas A e I, ou seja, que o número da linha coincide com o número da coluna. Nesse caso, nós temos a diagonal composta pelos elementos A11, A22, A33 até o ANN. Então, são aquelas interseções onde o número da linha é exatamente o número da coluna. E quando nós extraímos essa diagonal principal e nós somamos todos esses elementos, nós obtemos o traço da matriz, que é representado por TR de A. Então, o traço de uma matriz quadrada é a soma dos elementos da sua diagonal principal. Então, nesse caso, eu traço a soma de A11 até o ANN. Então, vamos ver alguns exemplos. Nós temos a matriz K, que é uma matriz quadrada de ordem 2, porque ela é 2 por 2. A sua diagonal principal será composta pelos elementos 1 e 3, que é o que está na primeira linha e primeira coluna, e o que está na segunda linha e segunda coluna, respectivamente. Então, a diagonal principal é composta por 1
e por 3. Somando esses dois números, nós teremos o traço da matriz K, que é o número 4. Então, o traço é um número real associado a uma matriz. No segundo caso, nós temos a matriz T, que é quadrada de ordem 3. Então, é uma matriz 3 por 3. Se ela é 3 por 3, a sua diagonal principal terá 3 elementos, que nesse caso são o menos 1, 8 e o 0. Então, os elementos na posição 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Somando esses 3 elementos, menos 1 mais 8 mais 0, nós temos 7 como resultado. 7 é o traço da matriz, então é um número real associado a essa matriz. Então, essas são algumas categorias que nós podemos estudar envolvendo as matrizes de entradas reais, mas mais especificamente, no caso das matrizes quadradas, nós ainda temos subcategorias. Temos outros tipos de matrizes quadradas, matrizes particulares, que fazem parte desse conjunto. Então, agora nós vamos estudar, considerando as matrizes que possuem mesma quantidade de linhas e colunas, as subcategorias. A primeira matriz é a matriz identidade IN de ordem N. Essa matriz identidade também será necessária em diversos estudos, principalmente quando nós queremos determinar uma inversa, resolver um sistema, avaliar autovalores e autovetores. Então, em muitos momentos nós precisaremos recorrer a essa matriz. A identidade é aquela matriz composta por 1 nas entradas da diagonal principal e por 0 em todas as demais entradas. Então, aqui nós temos a matriz I3, que é a identidade de ordem 3, a identidade 3 por 3. Então, na diagonal principal, nós temos a presença do número 1. Todas as entradas são iguais a 1. Fora da diagonal principal, todas as entradas são nulas. E nós podemos construir identidades de quaisquer ordens. Mas sempre lembrando que a identidade é necessariamente uma matriz quadrada, assim como a matriz escalar, a matriz K e N, onde K é um número real. Essa matriz, ela é obtida a partir da identidade. Então, ao invés de ser a diagonal principal composta pelos números iguais a 1, ela será composta por números iguais a K, e o 0 permanece nas demais entradas. Então, aqui nós temos um exemplo da matriz 2 e 2. Ela é I2, porque ela tem origem na identidade de ordem 2, e ela é 2 e 2 porque o escalar associado a ela é 2. Então, na diagonal principal dessa matriz, existe a presença do número 2, na primeira e na segunda entradas. Fora da diagonal principal, seria 0. Se fosse, por exemplo, menos 5, na diagonal principal, eu identificaria menos 5 e menos 5. Fora da diagonal principal, eu indicaria 0. Então, a matriz escalar é obtida a partir da matriz identidade. Nós vamos, na verdade, multiplicar todas as entradas da identidade pela constante. Quando nós multiplicamos 2 e 2, quando tomamos a diagonal principal, multiplicando 1 por 2, eu obtenho 2. Multiplicando 0 por 2, eu obtenho 0. Por isso que fora da diagonal principal permanece 0. E na diagonal principal nós temos as modificações. Os próximos casos são as matrizes triangulares e diagonais. A matriz triangular é um dos principais tipos empregados na resolução dos sistemas lineares. E dentre as triangulares nós temos duas categorias. A triangular superior é aquela em que todas as entradas abaixo da diagonal principal são nulas. Então, todos os números que estão abaixo da diagonal principal são todos nulos. Então, como que eu classifico uma matriz como triangular superior? Eu identifico primeiro a sua diagonal principal. Eu vou avaliar abaixo dela. Se todas as entradas forem nulas, ela é triangular superior. Agora, a inferior. Todas as entradas acima da diagonal principal são nulas. Mesmo processo. Eu vou identificar
quem é a diagonal principal. E vou analisar agora acima dela. Se todos os números forem zeros, se todas as entradas forem nulas, ela é de fato triangular inferior. Então, observe a relação entre os zeros e o nome da categoria. Então, se a matriz é triangular superior, abaixo da diagonal principal só existem zeros. Se ela é triangular inferior, acima da diagonal principal só existem zeros. E quando uma matriz satisfaz essas duas condições? Nós vamos ter a matriz diagonal. A matriz diagonal é aquela em que todos os elementos fora da diagonal principal são nulos. Então, nós vamos identificar a diagonal principal da matriz. Fora da diagonal principal, todas as entradas precisam ser necessariamente nulas. Na diagonal principal podem existir zeros, mas é o único local, é a única região em que podem existir elementos diferentes de zero. Então, a diagonal seria o caso em que tanto a condição da triangular superior quanto a da inferior se fazem presentes. Então, é uma matriz que é ao mesmo tempo triangular inferior, porque acima da diagonal principal os elementos são nulos, e superior, porque abaixo da diagonal principal são todos os elementos nulos. E essa é uma matriz que proporciona uma obtenção mais rápida das soluções dos sistemas. Então, se eu consigo um sistema que pode ser representado por uma matriz dessa forma, as soluções são obtidas mais rapidamente. Então, todas essas categorias, elas vão implicar em algumas vantagens ou em algumas desvantagens quando nós vamos estudar os sistemas lineares. Por isso que é importante primeiro conhecer essas categorias e depois ser capaz de aplicá-las na interpretação, na resolução de outros tipos de problemas. Então, não basta obter soluções para os sistemas lineares, por exemplo. É importante analisar cada um desses sistemas e interpretá-los para que essa solução obtida esteja de acordo com as suposições iniciais, com as informações iniciais. E agora, como uma forma de identificar as particularidades de cada uma dessas categorias, nós temos uma nova atividade que visa a classificação das matrizes. Então, aqui nós temos 3 matrizes quadradas. O objetivo é identificar os traços correspondentes e classificá-las. Então, avalie cada uma delas, procure identificar as suas classificações e quais são os traços associados. Na sequência, continuaremos estudando este tema. Vamos resolver, então, essa atividade classificando e analisando cada uma das matrizes apresentadas. Então, retornemos ao quadro. Temos 3 matrizes quadradas. Primeiro, nós vamos classificar, depois nós vamos determinar quais são os traços correspondentes, que são
as somas dos elementos das diagonais principais de cada uma delas. Então, a primeira matriz. A matriz A, ela é uma quadrada de ordem 3, porque ela possui 3 linhas e 3 colunas. Quando eu identifico a sua diagonal principal, que é composta pelos números 5, menos 1 e 1, eu observo que todos os elementos abaixo da diagonal são nulos. Isso quer dizer que ela é triangular superior. O traço dessa matriz é obtido pela soma de 5 com menos 1 com 1, resultando, portanto, em 5. Então, 5 é o número que descreve o traço da matriz A. Para a matriz B, ela é de ordem 2, possui 2 linhas e 2 colunas. Eu vou avaliar a diagonal principal, composta por 1 e menos 1. Eu observo que todas as entradas acima da diagonal principal são nulas. Eu tenho uma única entrada e ela é 0. Por isso, eu posso classificá-la como uma triangular inferior. A soma dos elementos da diagonal principal é igual a 0. Então, o traço da matriz B é nulo. Agora, a matriz C. Quando eu extraio essa diagonal principal, sendo ela uma matriz 2 por 2, eu vou observar que tanto acima quanto abaixo da diagonal principal, as entradas são nulas. Então, quer dizer que essa matriz é diagonal. Um outro fato importante, eu observo que na diagonal principal, as duas entradas são iguais a menos 3. Se ela é diagonal, as suas duas entradas são menos 3, na verdade, essa matriz C é uma matriz escalar. É a matriz menos 3 e 2, porque ela tem origem na identidade de ordem 2, multiplicando a sua diagonal principal por menos 3. Agora, o traço da matriz, a soma dos dois elementos da diagonal principal, resulta em menos 6. Então, essas são algumas matrizes, algumas possíveis classificações que nós podemos ter. Então, analisar essas propriedades é fundamental quando nós queremos aplicar as matrizes na resolução de problemas, quando nós precisamos analisar um conjunto de dados e interpretar um fenômeno e descrevê-lo a partir das matrizes. Uma outra possibilidade que nós temos para o trabalho com as matrizes é alterar as linhas e as colunas da matriz. Então, existem algumas situações em que se faz necessário modificar esse tamanho da matriz, permanecendo com os mesmos elementos, de modo a satisfazer alguma condição, para que seja possível realizar uma multiplicação, por exemplo, entre outros casos. Então, agora nós vamos identificar como que obtemos uma matriz transposta a partir de outra. E nós vamos observar que existe a modificação no tamanho da matriz original, em grande parte dos casos. Então, a transposta da matriz A, que é denotada por AT, com esse expoente T, é a matriz obtida escrevendo as colunas de A na ordem como linhas. Então, aqueles números, aquelas entradas que faziam a função de colunas numa matriz, vão compor as linhas na outra matriz. Então, se eu tenho uma matriz A e J, ela é de tamanho M por N, quando eu identifico a sua transposta, a AT, que agora eu vou identificar as entradas como B e J, essa matriz transposta será N por M, e as entradas da transposta, os termos B e J, são obtidos dos de A, agora ocupando as posições J e I. Então, observe que houve uma alteração na ordem desses elementos. Porque enquanto I faz papel de linha e J faz papel de coluna na matriz A, nós vamos inverter essas funções. Agora o J vai corresponder às linhas e o I vai corresponder às colunas. Então, aqui nós temos o caso da matriz A. A matriz A é 3 por 2. Tem 3 linhas e 2 colunas. Eu vou construir a sua transposta. Então, eu posso escrever as colunas de A na ordem como linhas. Então, a primeira coluna da matriz A vai se tornar a primeira linha da matriz transposta. A segunda coluna de A vai compor a segunda linha da matriz transposta. Então, eu vou tomar exatamente
na mesma ordem. Primeira linha, primeira coluna vão se tornar primeira linha e segunda linha se tornam primeira coluna e segunda coluna. Então, exatamente esse processo. Então, a quantidade de linhas inicial se torna a quantidade de colunas da transposta. E a quantidade de colunas da original se torna a quantidade de linhas da matriz transposta. Então, aqui nós observávamos que a matriz A possui 3 linhas e 2 colunas e a transposta 2 linhas e 3 colunas. Nós invertemos, então a matriz transposta que foi gerada é de tamanho diferente da matriz original. Existem situações em que não existe uma influência no tamanho da matriz. Em qual caso? Quando nós trabalhamos com matrizes quadradas. Então, vamos supor essa matriz B com entradas 2, 1, 0 e 3. É uma matriz quadrada de ordem 2. Então, ela é 2 por 2. Eu quero construir a sua transposta, a B transposta. Se eu vou trocar linhas por colunas, 2 linhas viram 2 colunas e 2 colunas viram 2 linhas. Então, a matriz transposta permanece no tamanho 2 por 2. Mas nós vamos alterar os seus elementos. Então, enquanto 2, 0 fazia o papel de primeira coluna da matriz B, 2, 0 fará o papel de linha na matriz transposta. 1, 3, que seria a segunda coluna, vai formar a segunda linha da matriz transposta. Então, quando a matriz ela é quadrada, não existe alteração no seu tamanho. Ela permanece sendo quadrada com aquela quantidade de linhas. Agora, se a matriz for de outros tamanhos, como foi o caso da matriz A apresentada, ela vai sofrer uma influência no seu tamanho. Um outro caso que nós temos, vamos tomar C, uma matriz coluna. Ela é a matriz 1, 2, menos 1. Ela possui 3 linhas e uma coluna. Quando eu identifico a sua transposta, eu vou trocar linha por coluna. Então, essa primeira coluna de C se torna a primeira linha da transposta. Então, eu vou ter agora a C transposta como sendo 1 por 3. Então, quando eu aplico a transposição em uma matriz linha, ela vai se tornar uma matriz coluna. Se eu aplico a transposta em uma matriz coluna, ela se torna uma matriz linha, ou vetor linha e vetor coluna. Então, essa característica ela também é importante ser avaliada. Então, a transposição pode ou não alterar o tamanho das matrizes. Em muitos casos, ela vai acabar alterando, como é o caso da matriz linha, da matriz coluna. Apenas nas matrizes que são quadradas, não existirá uma influência no seu tamanho, mas existirá uma influência direta nos seus elementos, nas posições ocupadas por cada um deles. Então, eu não vou retirar elementos nem inserir elementos, eu apenas vou redistribuir. O que era linha se torna coluna, o que era coluna vai se tornar linha. Então, essa é uma forma de se comparar uma matriz com a sua alteração de posição. Só que as matrizes não são usadas apenas para descrever conjuntos de dados. Eu não utilizo apenas como uma forma de representação. Eu posso usar as matrizes para resolver problemas. E em muitos desses casos, nós precisamos relacionar diferentes matrizes entre si a partir de operações. Então, sobre o conjunto de matrizes, nós conseguimos construir operações. Nós vamos estudar algumas delas. As operações de adição e a subtração associada a ela, a multiplicação por escalar e a multiplicação entre matrizes. Então, é importante observar quando que eu consigo definir cada operação, quais são as influências nos tamanhos, se elas existem, e como que eu gero os elementos dessa nova matriz, fruto daquela operação. Então, vamos iniciar pela adição e pela subtração. Para definir as duas operações, eu preciso ter que as matrizes A e B envolvidas, as matrizes quaisquer envolvidas, devem ser de mesmo tamanho. A matriz soma, a matriz A mais B, é aquela obtida quando nós somamos as entradas correspondentes de A e B. Então, os elementos que ocupam as mesmas posições são adicionados entre si.
A diferença A menos B é a matriz obtida subtraindo as entradas de B das entradas correspondentes da matriz A. Então, na soma, nós somamos os elementos e na diferença nós aplicamos uma subtração envolvendo cada uma das entradas, cada uma das posições da matriz. E na notação matricial? Se eu tenho que A é A e J, B é B e J, as duas matrizes são de mesmo tamanho, vamos supor que é M por N, a matriz A mais B tem os seus elementos A e J mais B e J. Então, cada entrada é resultado das somas das entradas correspondentes de A e B. E ela vai continuar sendo M por N. Na diferença, ideia análoga. E continuamos com o mesmo tamanho. Na matriz A menos B, nós só precisamos tomar o cuidado de qual é a ordem tomada. Se é A menos B ou se é B menos A. E aí nós fazemos as adequações necessárias no cálculo. Mas basicamente nós calculamos as diferenças entre esses elementos. Então essas são as duas operações que exigem das matrizes envolvidas serem de mesmo tamanho. Então vamos verificar um exemplo. Bom, a matriz A, a matriz B, são ambas matrizes 2 por 3 e a matriz C é 2 por 2. Bom, A e B são de mesmo tamanho, eu posso trabalhar com a adição e com a subtração. A adição vai fornecer uma matriz de mesmo tamanho, então ela continuará sendo 2 por 3. Como nós obtemos as suas entradas? Somando as entradas correspondentes de A e B. Na primeira linha, primeira coluna, eu somo o elemento da posição 1, 1 de A com o da posição 1, 1 de B. 2 mais 1 resulta em 3. Na segunda, por exemplo, na segunda linha e terceira coluna, eu tenho o número 1 em A e o número 2 em B. Na segunda linha, terceira coluna da matriz soma, eu vou ter a soma dos dois elementos. 1 mais 2, fornecendo o resultado 3. Então, eu sempre vou somar os elementos que ocupam as mesmas posições, tanto em A quanto em B. Eu não vou retirar nenhum elemento de posição, eu vou adicioná-los entre si. Se fosse a subtração, seria a mesma ideia, mas agora com a subtração. Então, se eu quero A menos B, eu vou avaliar o elemento de A menos o elemento de B que ocupa a mesma posição. Primeira linha e primeira coluna, nós temos 2 menos 1. Depois, nós temos 3 menos 1, formando a primeira linha, segunda coluna. 0 menos menos 1, formando a primeira linha, terceira coluna. E assim sucessivamente. Então, nós vamos comparar os elementos que ocupam as mesmas posições. Se fosse B menos A, nós iríamos inverter essas diferenças. Seriam os elementos de B menos os elementos correspondentes da matriz A. E agora a matriz C, será que eu consigo associar as expressões A mais C, A menos C, B mais C, B menos C, C menos A, C menos B? Nenhuma delas pode ser definida, porque as matrizes A e C e as matrizes B e C não têm o mesmo tamanho. Então, eu não consigo definir essa operação se as matrizes envolvidas forem de tamanhos diferentes. Então, eu preciso ter matrizes de mesmo tamanho, comparar as mesmas posições e gerar a matriz soma e a matriz diferença. Então, essas duas operações não influenciam no tamanho da matriz resultante. Ela será do mesmo tamanho das matrizes originais. Uma outra operação que também tem essa característica é a multiplicação por escalar. No nosso caso, será a multiplicação por número real. O nosso conjunto de escalares será o conjunto de números reais. Então, vamos conferir agora esta outra operação. Eu vou tomar agora uma matriz A qualquer e um alfa, um escalar qualquer, ou seja, um número real qualquer. A matriz produto alfa A é a matriz obtida pela multiplicação de cada entrada da matriz A pela constante alfa. E essa matriz alfa A, então, é a múltipla escalar da matriz A. Se eu tenho A como sendo A e J, alfa A
é a matriz alfa AIJ. Se A é M por N, alfa A continua sendo M por N. Então, aqui nós vamos ver um exemplo da matriz A, que é 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Eu quero obter a partir dela a matriz 3A. Então, eu vou tomar os elementos de A, vou multiplicá-los por 3 e vou obter os elementos de 3A. Então, eu faço essa multiplicação com todas as entradas. Então, 2 multiplico por 3, obtenho 6. 3 multiplico por 3, obtenho 9. E assim para todos os demais elementos. Então, a matriz 3A nada mais é do que o produto de cada entrada da matriz A por 3 e a matriz resultante desse processo. Então, enquanto na adição e na subtração nós somamos e subtraímos elementos correspondentes das matrizes envolvidas, na multiplicação pura escalar, nós vamos multiplicar os elementos de cada uma das entradas por uma constante fixa. Então, se é 3A a matriz, eu multiplico todas as entradas por 3. Então, sempre eu vou associar todas as entradas a um único número real, a um único escalar. Então, agora para observar, aplicar essas ideias das operações de adição, subtração e multiplicação por escalar, também em relação à transposição, nós temos uma atividade. O objetivo agora é investigar como que se dá a construção dessas operações das matrizes resultantes. Vamos ao quadro observar. Vamos apenas corrigir aqui na última matriz, a matriz E, ela é de tamanho 5 por 4. Então, é uma matriz 5 por 4. Então, aqui nessa tabela, nós temos a descrição dos tamanhos de cada matriz. A matriz A é 4 por 5, a B é 4 por 5, a C é 5 por 2, a D é 4 por 2 e a matriz E é 5 por 4. Então, essas são as matrizes conhecidas e os seus tamanhos. O objetivo dessa atividade é identificar quais das operações apresentadas a seguir são possíveis de serem avaliadas. Quais matrizes estariam definidas? Por exemplo, será que eu consigo determinar a matriz 2A menos B? A A menos E mais B? A E mais 2C? A A transposta mais E? Então, o objetivo é identificar se é possível definir essas expressões. E, se for possível, qual seria o tamanho da matriz resultante. Então, o objetivo nessa questão é identificar quando as operações estão definidas. Se elas estiverem definidas, eu conhecer os elementos da matriz, basta associá-los. Mas o primeiro trabalho que nós temos é verificar se estão ou não definidas cada uma das operações. Então, reflita sobre essa atividade, identificando quando eu posso efetuar a operação ou quando eu não posso, e logo na sequência continuaremos estudando essas operações.
Vamos avaliar então cada uma das expressões apresentadas, observando se é possível ou não construir as matrizes resultantes. Então, retornemos ao quadro. Nós vamos nos basear apenas nos tamanhos. O nosso objetivo ainda não é identificar os resultados. O primeiro caso é a matriz 2A menos B. A matriz A é 4 por 5, então a 2A vai ser do mesmo tamanho, será 4 por 5. A matriz B também é 4 por 5. Se as duas matrizes são de mesmo tamanho, então 2A menos B pode ser definida e terá o mesmo tamanho das duas. Também terá tamanho 4 por 5. Depois cabe efetuar todas essas operações e obter o resultado. Mas nós já temos a garantia de que ela existe. A matriz 2A menos B, nesse caso, está definida. Agora, a matriz A menos E mais B. Bom, a matriz A é 4 por 5, a matriz E é 5 por 4 e a matriz B, 4 por 5. O primeiro fator a ser avaliado é A menos E, que é o que está entre parênteses. A e E são matrizes de tamanhos diferentes, por isso, A menos E não está definida. Se ela não está definida, consequentemente, toda essa expressão A menos E mais B não estará definida. Agora, E mais 2C. Bom, a matriz E é 5 por 4. A matriz C é 5 por 2. Logo, 2C também será de tamanho 5 por 2. Eu quero somar as matrizes, mas como elas têm tamanhos diferentes, a soma não pode ser avaliada. Então, a adição não pode ser aplicada nesse caso. E, por fim, a matriz A transposta mais E. A matriz A é 4 por 5. A sua transposta será 5 por 4. Eu inverto a quantidade de colunas pelas de linhas. Eu sei que a matriz E é 5 por 4. Se as duas são de mesmo tamanho, a adição está definida. Então, eu consigo identificar a transposta mais E e o seu tamanho também será 5 por 4. Então, essa análise precisa ser realizada antes do cálculo de cada uma delas, porque eu preciso verificar inicialmente se é possível definir a operação, se eu consigo construir a adição, se eu consigo construir a subtração. Depois, cabe a nós, então, identificarmos as entradas de cada matriz e calcular cada um dos elementos, cada um dos números que irão compor a matriz resultante. Então, sempre essa análise prévia precisa ser realizada. E essa análise também é essencial no caso da multiplicação entre matrizes. Então, antes de estudar a multiplicação entre matrizes quaisquer, considerando a condição que precisa ser satisfeita, nós vamos pensar em um caso específico, que é o produto de matriz linha por matriz coluna. Então, são aquelas que possuem uma única linha e uma única coluna. Desse caso específico, nós vamos generalizar e estudar a multiplicação de matrizes. Então, vamos ao quadro e entender esse primeiro caso. Nós vamos estudar o produto de uma matriz linha A por uma matriz coluna B. E essas duas matrizes não são quaisquer, elas possuem o mesmo número de elementos. Então, se a matriz A é uma matriz linha, possui uma linha, e vamos supor que ela tenha N colunas, a matriz B precisa ser N por 1. Porque ela precisa ter a mesma quantidade de elementos da matriz A. Quando eu calculo o produto entre elas, na multiplicação de matrizes, o resultado é uma matriz 1 por 1, que é obtida da seguinte forma. Bom, eu tenho a matriz linha A e a matriz coluna B. Como que eu multiplico essas duas matrizes e obtenho a matriz 1 por 1? Eu vou multiplicar o primeiro elemento da matriz A pelo primeiro elemento de B. O segundo da matriz A pelo segundo da matriz B. Até o último elemento de A pelo último elemento de B. E isso é possível porque essas quantidades de elementos são iguais. Depois eu vou somar todos esses produtos. Quando eu somo todos esses produtos, eu obtenho um número. E esse número é que vai compor a matriz 1 por 1. Vamos ver um exemplo de aplicação dessa ideia. Temos a matriz A
com 3 elementos e a matriz B com 3 elementos. Então, eu vou multiplicar o primeiro de A pelo primeiro de B, 7 vezes 1, o segundo de A vezes o segundo de B, menos 4 vezes 2, e 5 vezes 0, que é o último produto. Eu somo todos esses produtos. 7 menos 8 mais 1 resulta em menos 1. Logo, a matriz AB é a matriz composta apenas pelo menos 1. É a matriz 1 por 1 resultante. Então, observe, eu associei uma linha da matriz A, a única linha de A, com a única coluna de B e obtive um número. Quando que eu não consigo fazer esse tipo de produto? Quando A e B possuem quantidades diferentes de entradas. Por exemplo, uma contém 3 elementos e a outra contém 4. Isso eu não consigo associar. Então, observe que a quantidade de elementos de A é a sua quantidade de colunas. No caso, 7 menos 4 e 5. 3 colunas. Na matriz B, é a quantidade de linhas, que indica o tanto de elementos que nós temos. Nesse caso, 3 linhas. Com essa ideia, nós vamos agora definir a multiplicação no caso geral. A multiplicação de matrizes só é definida quando uma condição específica for válida, que é exatamente o que nós acabamos de ver no produto entre linha e coluna. Vamos supor as matrizes A e B, matrizes genéricas, de tal forma que o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Então, se a primeira matriz envolvida é M por P, a matriz B precisa ser P por N. Então, a quantidade de colunas de A precisa ser igual à quantidade de linhas da matriz B. Isso nós vimos de forma implícita no caso anterior. Lembre-se, a mesma quantidade de elementos da primeira tinha que ser igual à quantidade de elementos da segunda. Mas isso eu avaliava pelas colunas da primeira e pelas linhas da segunda. Agora eu estou estendendo para um caso geral, mas mantendo a mesma ideia. Quando isso acontece, colunas de A igual à quantidade de linhas de B, eu vou definir o produto AB. E esse produto AB é uma matriz M por N, cuja entrada na linha I e coluna J, um elemento C e J que compõem essa matriz produto, é obtida dos elementos da linha I da matriz A com os elementos da coluna J da matriz B. Então, eu vou generalizar toda essa ideia. Então, nós vamos ter a identificação da matriz A e da matriz B, e eu vou avaliar em cada uma delas qual é a coluna e qual é a linha. Então, se eu quero identificar, por exemplo, o elemento na primeira linha e primeira coluna do produto, eu vou associar os elementos da primeira linha da primeira matriz com os da primeira coluna da segunda matriz. Agora, se eu quero o elemento 1, 2 do produto, eu vou associar os elementos da linha 1 da primeira matriz com os da coluna 2 da segunda. Então, as indicações das posições na matriz resultante, na matriz produto, vai nos fornecer quais são os elementos que irão compor agora cada um dos produtos, né? Cada um dos fatores. Então, necessariamente, eu preciso ter, para a definição desse produto, que a primeira matriz envolvida, uma matriz A, seja M por P, a segunda matriz necessariamente precisa ter P linhas, pode ter um número N de colunas. Então, essa quantidade de colunas de A precisa ser igual à quantidade de linhas de B. E quando isso acontece, eu defino o produto de matrizes, que é o AB, e o tamanho desse produto é M por N. A quantidade de linhas da matriz A pela quantidade de colunas da matriz B. Nós vamos avaliar esse fato em um exemplo. Aqui nós temos duas matrizes, a matriz A
ao ser multiplicada pela matriz B. A matriz A, ela tem tamanho 2 por 2. A matriz B tem tamanho 2 por 3. Colunas de A igual a quantidade de linhas de B. Então, eu consigo definir o produto. E o produto será uma matriz 2 por 3. Se eu já sei o tamanho da matriz resultante, eu consigo identificar mais facilmente quais serão os elementos que ocupam as entradas dessa matriz. Aqui nós já temos uma representação desses cálculos, foram destacados em cores cada um dos números, mas nós vamos fazer agora na câmera de documentos o cálculo de cada um desses elementos de forma específica. Se nós já conhecemos o tamanho da matriz resultante, nós vamos partir dela para a identificação de qual é a matriz produto, qual é a matriz AB. Então, nós tínhamos a matriz A, a matriz B, e nós sabemos que a matriz resultante é uma matriz 2 por 3, porque é a quantidade de linhas da matriz A pela quantidade de colunas da matriz B. Se ela é 2 por 3, eu vou construir uma representação genérica. Eu tenho entradas 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. 6 entradas distribuídas em 2 linhas e 3 colunas. Agora eu vou avaliar os índices desses elementos, quais são as posições, para identificar quem são os elementos envolvidos. Então, o primeiro elemento, primeira linha e primeira coluna. Então, eu vou associar os elementos da primeira linha de A com os da primeira coluna de B. Então, o primeiro índice diz respeito à linha da primeira matriz. O segundo, a coluna da segunda matriz. Então, eu vou multiplicar 1 por 2 e vou somar ao produto de 3 por 1. Então, 1 multiplicado por 2 mais 3 multiplicado por 1. 2 mais 3, resultando em 5. Então, esse é o primeiro elemento. Agora, o que está na linha 1, coluna 2. Eu associo a primeira linha da matriz A com a segunda coluna da matriz B. Então, nós vamos ter 1 vezes 0 mais 3 vezes 1. Porque é o primeiro elemento da primeira linha de A com o primeiro elemento da segunda coluna de B, mais 3 vezes 1, o segundo da primeira linha e o segundo da segunda coluna. Nós vamos ter 0 mais 3 e resulta em 3. E agora, a terceira coluna. Então, x1, 3. Primeira linha de A com terceira coluna de B. 1 vezes menos 4 mais 3 multiplicado por 3. 1 multiplicado por menos 4 resulta em menos 4. 3 vezes 3, 9. 9 mais menos 4, que é 9 menos 4, resulta em 5. Agora, nós vamos para os elementos 2, 1, 2, 2 e 2, 3, que são aqueles que estão na segunda linha da matriz produto. Como o primeiro índice é igual a 2, eu vou trabalhar agora com a segunda linha da matriz A, porque o primeiro índice é 2. O segundo índice sendo 1, 2 e 3, nós vamos comparar a segunda linha de A com a primeira, a segunda e a terceira colunas da matriz B. Então, nós vamos ter no 2, 1, o produto de 2 por 2 mais 1 vezes 1, porque é a segunda linha da matriz A com a primeira coluna da matriz B. 4 mais 1 resulta em 5. Então, essa entrada na posição 2, 1 é igual a 5. Agora, o 2, 2 vai ser 2 vezes 0 mais 1 vezes 1, porque é a segunda linha de A e a segunda coluna de B. 0 mais 1 resulta em 1. E, por fim, segunda linha, terceira coluna. 2 vezes menos 4, mais 1 vezes 3. 2 vezes menos 4, menos 8, mais 3.
3 menos 8, ou 3 mais menos 8, é igual a menos 5. Substituindo esses valores na matriz AB, nós vamos obter a matriz conforme a representação que nós temos lá no quadro. Então, vamos voltar ao quadro e nós vamos ter exatamente esses valores que foram obtidos. A matriz 5, 3, 5, 5, 1 e menos 5. Então, retornemos ao quadro e avaliemos agora esse resultado final, que é a matriz 5, 3, 5, 5, 1 e menos 5. Então, nós multiplicamos linhas e colunas correspondentes de tal forma a obter o produto. Agora, vamos pensar nesse caso, matrizes C e D. A matriz C é 2 por 2. A matriz D é 3 por 2. Observe que o número de colunas de C é 2, o número de linhas de D é 3. São números diferentes. Por isso que o produto CD não está definido. Eu não tenho as igualdades. Agora, se eu quisesse avaliar DC, produto da matriz D pela matriz C, eu teria uma 3 por 2 multiplicada por uma 2 por 2. Número de colunas de D igual ao número de linhas de C. Então, a matriz DC pode ser definida. Então, observe que existem situações em que eu consigo multiplicar as matrizes de um sentido e consigo multiplicar no outro sentido. Mas existem casos, por exemplo, esse, em que quando eu tento multiplicar C por D, eu não consigo aplicar a operação. A operação não está definida. Agora, quando eu inverto as ordens, D por C, eu já consigo efetuar o produto, porque vai ser satisfeita a condição apresentada. Então, quando nós multiplicamos matrizes, nós precisamos ter esse cuidado. Quais são as matrizes resultantes, se elas podem ser definidas ou não. Nós ainda temos uma situação de partir de matrizes que não são quadradas e gerar matrizes quadradas. Vamos supor que sejam conhecidas as matrizes X e Y. A matriz X é 2 por 4. E a matriz Y é 4 por 2. Eu quero efetuar o produto de X por Y. Eu quero identificar essa matriz XY. Eu sei que ela está definida, porque X tem 4 colunas e Y tem 4 linhas. Quando eu avalio o resultante, a matriz resultante, ela vai ter tamanho 2 por 2. Então, XY vai ser uma matriz quadrada. Então, o produto de matrizes pode ou não influenciar no resultado. Depende do tamanho das matrizes envolvidas. Então, observe que eu trabalhei com duas matrizes que não são quadradas, 2 por 4 e 4 por 2, mas o produto, o resultado final, foi uma matriz quadrada, uma matriz 2 por 2. Então, o principal aspecto que precisa ser avaliado na aplicação das operações entre matrizes é verificar se a condição inicial está sendo satisfeita, ou seja, se a operação está definida naquele caso. Então, nós vimos situações em que a adição estaria definida e outras em que ela não estaria definida. Então, sempre precisamos ter atenção a qual é a condição que define a operação. Se são matrizes de mesmo tamanho, se é, nesse caso, quantidade de colunas igual a quantidade de linhas. Então, é importante ter uma atenção nesse aspecto. Então, espero que com essa aula você tenha observado os principais conceitos, as principais características do conceito de matriz, como nós podemos empregá-las na investigação, na comparação entre esses objetos. Caso você tenha alguma dúvida, encaminhe os seus questionamentos por meio do fórum da disciplina. Desejo a você bons estudos e até a próxima!